Bom, pessoal, vamos lá para a nossa próxima aula, aula 3 do R, primeiros passos, né? Só lembrando, a gente aqui está fazendo pequenas videoaulas de no máximo aí 10 minutos para mostrar passos rápidos que a gente pode fazer no R, tá? Comandos rápidos e básicos. Então a gente vai para a nossa aula 3, hoje a gente vai aprender a fazer o teste T, tá ok? Bom, o que a gente já viu, né? Então eu vou deixar a descrição das duas últimas aulas na descrição desse vídeo, vou deixar os links, tá? A gente viu duas aulas, uma sobre como basicamente a gente inserir os dados de planilha na plataforma R, e a segunda aula foi fazendo o teste de normalidade, tá ok? Então, para a primeira aula, o que importa para a gente é isso aqui, ó. A gente tem que criar um objeto, executar a planilha e ver se está tudo ok, e fazer o attach, né? Fazer a fixação dos dados dessa planilha na memória do R. Muito bem. Para a aula de normalidade, nós aprendemos a fazer um teste de normalidade da variável y usando esse teste de Shapiro, que é o mais comum no mundo hoje para a gente fazer isso, tá? E aprendemos também a interpretar rapidamente os resultados, ou seja, quando P é maior ou menor do que 0,05. No caso da normalidade, para a gente é interessante que o P seja maior, ou seja, que não haja diferença significativa, porque o teste de Shapiro ele pergunta o seguinte: a minha distribuição, a distribuição dos meus dados, ela difere de uma distribuição normal? Então, quando a estatística dá não significativo, significa que não difere, então que os meus dados são normais. Tá ok? Então hoje a gente vai fazer um teste de média, teste T, né, que é muito utilizado, um dos testes mais utilizados no mundo hoje, para comparar dois níveis de uma variável categórica, né? Então, lembrando, pela aula passada, os nossos dados eles devem ser paramétricos para que eu faça um teste de médias do tipo do teste T, porque o teste T é um teste paramétrico, tá? Paramétrico porque ele obedece o parâmetro da média e do desvio padrão. Então, nesse caso, a gente vai usar o teste T quando, depois que eu fiz a minha análise de Shapiro, o valor do meu P do teste de Shapiro foi maior que 0,05. Tá? Não confundir esse valor aqui com o valor do teste que a gente vai ver hoje. Tudo bem? Bom, para a gente fazer esse teste, eu vou usar a mesma tabela que a gente utilizou para fazer o teste de Shapiro. Tá? Então, eu tenho o quê? Eu tenho um arquivo aqui, um bloco de notas, tá? Eu vou selecionar esses valores para poder lançar esses valores no R, tá? A mesma coisa eu posso fazer se os meus dados estiverem no Excel, tá? Eu seleciono os meus dados e jogo lá no R, tudo bem? Para isso eu vou criar um objeto. Aqui eu já coloquei o comando, né? O comando é o read table, e o comando que vocês vão ter que digitar é isso aqui, ó. Cria um objeto chamado tab igual read table clipboard, que quer dizer pegue essa planilha, esses valores que estão na minha área de transferência, porque eu dei um Ctrl C aqui, ó. Então ele está na minha área de transferência, vírgula, um H minúsculo igual a T maiúsculo. Isso aqui é só para dizer que a primeira linha da minha tabela ela vai ser um cabeçalho, então não é para o R ficar fazendo análise de cabeçalho, apenas dos valores. Então ele vai considerar apenas a segunda linha em diante da tabela. Tá? Então ele vai considerar essa primeira linha como um cabeçalho e ele vai analisar apenas da segunda linha em diante. Tudo bem? E é só teclar o Enter, tá? Não se esquecer de a gente fazer a fixação dessa planilha na memória do R usando o comando attach. Então a gente vai fazer o attach, clica, né, digita attach e o nome da nossa planilha entre parênteses. Lembrando que o nome da nossa planilha, aqui nesse exemplo, vai ser tab. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui eu já fiz algumas, né, nós vamos fazer o comando aqui, ó. Então nós vamos lá. Vou digitar o comando, tá? Tab, read table, clipboard. Eu já copiei, vou ver se está copiado aqui. Vou copiar meus dados, tá? Essa aqui é a minha planilha. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma variável peso, uma variável tratamento, e o teste T, ele quer saber se o peso difere dentro
dentro desses dois níveis da variável tratamento. Eu tenho aqui flocos e farelo, tá? Essa planilha aqui é o peso de alevinos tratados com ração do tipo floculada ou farelada, tá? Então nós temos aqui dois tratamentos e o peso desses alevinos. Vamos ver se, fazer o teste T para saber se algum tipo de ração aqui é melhor do que o outro em relação ao ganho de peso. Tudo bem? Então dei um Ctrl C, vocês estão vendo aqui que está piscando. Vou lá no R, faço o comando. Então a minha planilha já está no clipboard, dou um Enter. Digito a palavra do meu objeto aqui, o tab, dou um Enter de novo. Então está aqui, ó, minha planilha está aqui. O que eu não posso esquecer agora? Simplesmente fazer o attach. Então eu vou attachar o meu objeto. Pronto. Agora a minha planilha já está na memória do R. Perfeito. Feito isso, para fazer o teste T agora é simples. Então eu quero saber se o peso vai diferir dentre esses dois tratamentos. Vamos lá. Simples. Basta eu digitar t.test, T mudo no final, porque é em inglês, a variável peso, um símbolo de til aqui, tá? Seguida da palavra tratamento, que é a minha outra variável. O que eu não posso esquecer é que, da forma como está escrito na planilha, eu tenho que digitar aqui no R, que senão o R não vai entender do que eu estou falando. Então o peso e tratamento estão todas em letras minúsculas, tá? Eu sugiro a vocês sempre façam letras minúsculas. Nada de sinal, nada de caractere especial, nada disso. Tudo bem? Feito isso, digitei o comando, dou um Enter. Prontinho, tá aqui, ó. Meu teste foi feito, tá? Esse aqui é o resultado do teste. Vamos interpretar esse teste então? Então a gente está tratando, então o resultado foi isso aqui, ó. O meu valor de T, que é o valor do teste, deu 4.092. Eu tenho aqui 28 graus de liberdade aproximadamente, porque isso aqui é em relação ao número de variáveis que eu tenho. Eu tenho aproximadamente 30 variáveis, eu tenho 15 de um tratamento flocos e 15 de outro. O valor do meu P deu baixíssimo, como a gente pode ver aqui, P muito menor que 0,05. Então a interpretação desse teste é, pelo valor do P, indica que houve diferença significativa, ou seja, o peso em relação aos tratamentos difere de forma significativa. Agora, difere como? Esse valor do T aqui positivo, tá, indica que o meu primeiro tratamento ele é maior do que o segundo. Então, por ordem alfabética, o R ele trata o primeiro como farelo e o segundo como flocos. Então ele está mostrando aqui, a gente tem a média dos grupos, então a média de peso dos alevinos tratados com farelo foi de 5,27 gramas e os tratados com flocos foi de 3,47 gramas. Então indica aqui que há uma diferença significativa e que farelo tem um ganho de peso maior do que o grupo tratado com flocos. Tudo bem? Só uma coisa importante é que o R também ele dá isso aqui, ó, um intervalo de confiança de 95%. E ele dá uns valores. Qual que é a interpretação interessante para isso aqui? Ó? Basta eu olhar para o meu valor de T e ver que o meu valor de T ele tem que estar fora desse intervalo, ou seja, ele tem que ser maior que 2,7 ou menor que 0,9. Nesse caso que ele deu 4,09, então ele é maior que 2,7. Então qualquer valor de T que ficar fora desse intervalo, o teste seria significativo. Da mesma forma, se o meu valor de T estivesse dentro desse intervalo, o meu valor do P aqui, a probabilidade do teste, seria maior que 0,05. E aí não teria diferença entre os dois tratamentos. Tudo bem?